Alô, alô! Estamos na parte 16 do recurso sentido estrito. É a última aula. Eu queria agradecer você que me acompanhou em toda essa jornada. Você que perdeu as outras aulas, estão todas aqui no YouTube. Você pode pegar tanto o playlist 1, 2 ou 3. São 16 aulas, portanto, tudo que você queria saber sobre recurso sentido estrito e não tinha coragem de perguntar. Nós estávamos falando sobre os efeitos. Na aula passada, quero voltar aqui um pouco, nós estávamos falando que o efeito suspensivo do recurso da pronúncia limita-se à suspensão do julgamento. E aí, ele seria interposto esse recurso, caso o réu fosse julgado e condenado antes do Tribunal de Justiça do Estado se pronunciar sobre recurso em sentido estrito, seria uma decisão totalmente inadequada ele ser condenado no júri e o Tribunal de Justiça impronunciá-lo, por exemplo. Por isso que ele tem efeito suspensivo e, portanto, o Tribunal de Justiça do Estado se manifesta sobre o recurso interposto e o processo lá, o julgamento no tribunal do júri fica suspenso até que ele se manifeste. Outra questão interessante é que os efeitos que ficam suspensos são os que decorrem do despacho recorrido e não os da sentença condenatória, como a expedição de mandado de prisão. Então, algumas sentenças condenatórias, elas têm, através do recurso em sentido estrito, a suspensão da sua execução. E aí, se eu tenho uma sentença penal condenatória, o entendimento hoje dos tribunais superiores, Tribunal Supremo e Tribunal Federal, é de que deve ser esgotado todo o recurso para que o réu seja condenado pelo princípio da não culpabilidade. Então, se eu tenho uma sentença condenatória e tenho aí um recurso em sentido estrito, uma apelação, um recurso especial, um recurso extraordinário no Supremo, eu não posso considerá-lo ainda condenado, razão pela qual eu terei, de qualquer forma, um efeito suspensivo. Os recursos interpostos à sentença de impronúncia e da decisão que declara extinta a punibilidade não impedem que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Então, quando o Ministério Público interpõe um recurso dessa sentença de impronúncia, ou interpõe um recurso que considerou extinta a punibilidade pela prescrição, a defesa não fica impedida de colocar o acusado em liberdade. Então, veja que é um pouco de... não há uma igualdade, uma paridade de armas aí. Porque nós vimos que, se a defesa interpõe um recurso da pronúncia, se suspende o julgamento. Se há uma sentença penal condenatória e a defesa interpõe qualquer recurso, apelação, recurso especial ou extraordinário, não se considera ele condenado. Mas se o Ministério Público interpõe um recurso da sentença de pronúncia ou de uma extinção da punibilidade, o réu não fica impedido de ser colocado em liberdade. Então, nós vemos que é uma legislação absolutamente pró-réu, por conta da questão do princípio da liberdade, do status libertatis do acusado. O recurso provido pelo ofendido, ascendente, descendente ou cônjuge, naqueles casos em que o cônjuge não pode interpor, irmão ou assistente de acusação, não tem efeito suspensivo. Atenção, o recurso do ofendido, da vítima, no caso, o ascendente dela, os pais ou mães, o descendente, os filhos, ou o cônjuge, ou o irmão, ou o assistente de acusação, não tem efeito suspensivo. Na parte 17, nós vamos finalizar nossa aula com o efeito regressivo, e eu convido você, falta só um pouquinho, na parte 17 nós nos vemos.